Vamos mostrar agora na prática quais são as mudanças que nós encontramos entre essas traduções. Alguns exemplos. Algumas mudanças dizem respeito apenas a questões da língua portuguesa. O fato da língua portuguesa ter se modificado muito ao longo aí dos séculos fez com que houvesse essa necessidade de mudanças. Então, além daquela questão das alpargatas, né, como eu falei lá atrás, nós temos aqui o exemplo bem curioso de Números 14:34. Na Almeida Corrigida 69, e conhecereis o meu apartamento. Aqui apartamento é de apartar-se. Só que passados os anos, quando você fala de apartamento, você pensa automaticamente hoje em habitação. Então, por isso, atualizada, para que a pessoa possa entender ali a mensagem, colocou: e tereis experiência do meu desagrado. Embora o ato de apartar-se fala do desagrado de Deus, Deus se apartando porque a congregação de Israel provocou o seu desagrado, como a palavra hebraica ali não tem exatamente esse significado, então na corrigida 95 resolveu-se colocar uma palavra que se aproximasse mais do significado de apartar-se, mas sem utilizar apartamento. Então, e conhecereis o meu afastamento. Aí eu costumo até dizer, até para descontrair, né, que essa retirada da palavra apartamento da corrigida é para que ninguém dissesse: olha, descobri que Deus não habita em mansões celestiais, mas num apartamento. Um outro exemplo, 2 Samuel 20, versículo 7. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, duas etnias que serviam na guarda real. Então, por isso, a Almeida atualizada, com a preocupação mais de explicar, né? Então perseguiram os homens de Joabe a guarda real, porque esses quereteus e peleteus eram etnias que eram recrutadas para formar a guarda real. Um outro exemplo clássico é o Salmo 68, versículo 4, que aí dá para perceber bem a diferença das edições da Almeida Corrigida. Na primeira edição, você tem Já com H, que é uma transliteração da palavra Iá, que por sua vez, essa palavra hebraica Iá, correspondente, transliterado, seria YAH, é uma abreviação do tetragrama sagrado. Quando depois eles resolveram aportuguesar, em 69, eles tiraram o H e acentuaram, seu nome é Já. Só que Já no português dá a ideia do aqui, do agora. Então tem até hinos que dizem que Deus é o Deus do agora, do já. Só que o sentido original aqui não é esse, porque aqui está se referindo à abreviação do nome sagrado de Deus. Por isso, a atualizada colocou: Senhor é o seu nome. Isso porque já virou hábito, não somente em português, mas em outras traduções que remontam à época da Reforma, aonde aparece o nome sagrado de Deus, colocar Senhor. As versões mais antigas colocam até Senhor em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, para indicar quando está se referindo ao nome sagrado de Deus, que corresponde a 4 letras no nosso alfabeto, né? YHWH. Mas a corrigida 95 resolveu colocar então: seu nome é Jeová, porque o nome sagrado de Deus também muitas das vezes aparece como Jeová. Isso porque nas cópias vocalizadas do texto do Antigo Testamento em hebraico, não poderia vocalizar o nome de Deus, porque até hoje, para o judeu, não se pode pronunciar o nome sagrado de Deus, que tem essas 4 letras, por isso tetragrama, e aí eles vocalizaram com as vogais de Adonai, que quer dizer Senhor. Os primeiros tradutores da época da Reforma, desconhecendo essa regra, lendo tudo junto, porque não era para ler as vogais de Adonai, ler para lembrar ao judeu: olha, tem que falar Adonai, que quer dizer Senhor, ou mais especificamente, meu Senhor. Então, desconhecendo essa regra, ao pronunciar, ficou então Yehová, que aí deu Jeová na forma aportuguesada. Agora, um exemplo de uma mudança entre as diferentes versões, né, da Almeida atualizada. É bem interessante. Na corrigida 69, nós temos: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. Aí na Almeida atualizada, na primeira edição, nesse comenos os filisteus pelejaram contra Israel. Ou seja, nesse meio tempo, nesse ínterim, se você pegar
A segunda edição coloca: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E aí você pega essa mais recente, a Nova Almeida atualizada, os filisteus lutaram contra Israel. Aqui, esse pois, na Almeida corrigida. Nesse Comenos, na primeira edição da atualizada. Entretanto, na atualizada segunda edição. Tudo isso foi acrescentado no português apenas para mostrar que você tem aqui uma interrupção de uma narrativa para contar aquele fato, que só depois é que será retomado. Mas só que no hebraico não tem nada correspondente. Por isso que aqui, na Nova Almeida atualizada, você não tem referência nenhuma. Apenas os filisteus lutaram contra Israel. É uma inferência, né? Você tem que ler o fluxo narrativo para entender que ali há uma interrupção de um fato concomitante. Então, foi um recurso mais para ajudar os leitores, mas que não encontra correspondente no hebraico. Marcos 9,50 tem um outro exemplo curioso. Tudo isso com relação à língua portuguesa, exclusivamente. Marcos 9,50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Está assim na corrigida. Adubar tem dois significados. Um é de colocar adubo no solo, para que a plantação possa crescer. O outro significado é de temperar. Só que esse segundo significado praticamente não é mais utilizado hoje na língua portuguesa. Quando você fala adubar, você vai automaticamente pensar em plantação. Por isso, a atualizada colocou no lugar de adubar, restaurar o sabor. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Então é uma alteração que foi feita devido a essa mudança de uso da língua portuguesa, já que adubar não se entende mais cotidianamente como temperar. Só vai entender de outra forma. E o outro exemplo clássico que a Almeida Corrigida demorou a incluir, que é o uso da palavra caridade. Durante muito tempo, isso foi a principal característica da Almeida Corrigida, e muitos eram contrários a essa mudança. Na primeira edição, segunda até a terceira, você usa caridade. No Novo Testamento, especialmente, traduz a palavra ágape. Porém, caridade hoje não tem mais esse sentido. Lá na época da primeira edição, 1898, era uma tradução adequada. Hoje, já não se entende mais caridade dessa maneira. Por isso, na quarta edição, já tinha sido feita na Almeida atualizada, mas resolveram também incluir na corrigida de 2009. E aí, Deus é amor, pegando aqui o exemplo de 1 João 4,8. Agora nós vamos dar alguns exemplos em que a maneira como se traduziu vai determinar até mesmo a nossa interpretação. Por isso que em estudos bíblicos aprofundados, o recomendado é pesquisa diretamente nas línguas originais. Porque se você depender de uma tradução, você pode ser levado a conclusões inadequadas. Nós temos aqui um bom exemplo, que é 1 Samuel 13:21. Um exemplo bem curioso. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquinhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. É assim que está na corrigida. Acompanhe a palavra aqui em amarelo. Olha como ficou na atualizada primeira edição. Estavam, pois, embotados os fios das redes, das enxadas, dos forcados, dos machados. Mudou bastante, ó. Limas adentadas e depois embotados. Agora veja a atualizada segunda edição. Olha a mudança. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para molar os fios das redes e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para molar machados e aguilhados. Por que tanta mudança? O hebraico é uma língua difícil, é uma língua antiga. Então depende de estudos, de comparações, para que você possa resgatar o significado de muitas palavras. Então aqui a confusão foi proporcionada pela palavra petsirá, que antes era identificada com a raiz patsar, embotar, segundo o dicionário BDB, que é um dicionário abalizado de hebraico. Mas pesquisas recentes
mostraram que, na verdade, ela está associada à ideia de preço e imposto. Isso segundo o dicionário de Kleines e o Halot, que hoje são considerados os dois melhores dicionários no mundo de hebraico. O Alonso Shekel, né, que é um outro grande dicionarista, ainda fica em dúvida entre os dois sentidos. Mas só para que você entenda por que aquela diferença. Ora, uma versão ou tradução utiliza o significado que você encontra em BDB, e ora, alguns preferem esse significado conforme avaliado pelo Kleines e pelo Halot. Salmo 91, versículo 2, é também um outro bom exemplo. Na corrigida, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você vai para a atualizada, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ou seja, na corrigida, é o salmista diretamente quem está falando. Na atualizada, diz, ou seja, diz quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como está no versículo 1. Por que essa diferença? Alguns estudiosos vão analisar que deveria se ler diz ao invés de direi. Só que o texto massorético, ele está na primeira pessoa, direi. Então, por esse entender, o salmista faz ali começa a fazer uma análise falando daquele que habita no esconderijo. Por isso que depois ele volta à terceira pessoa, fala com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois ele, ou seja, o Senhor te livrará do laço passarinheiro, e assim por diante. Nas descobertas dos manuscritos do Mar Morto, né, de Qumran, parece apoiar essa segunda leitura. Então, por isso que alguns estudiosos, né, defendem isso. E a atualizada, então, resolveu colocar assim. Mas o texto padronizado, né, que é o texto massorético, ele coloca direi, que é como está na corrigida. Mas observem que se você utilizar uma tradução ou outra aqui, dá uma diferença na interpretação. Isaías 32, versículo 2, também é outro exemplo bem curioso. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. Do jeito que está aqui, será aquele varão, ou seja, dá até para pensar numa profecia messiânica. Mas aí na atualizada, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Isso porque a palavra utilizada ali no hebraico, ish, ela, quando aparece sozinha, ela tem esse significado de cada um, e não aquele homem ou aquele varão, como está na corrigida. A NTLH, falando de pessoas, todas elas protegerão o povo como um abrigo, protege contra a tempestade e o vento. Embora tenha sido a mesma proposta da atualizada, há o risco de você também entender que todas as pessoas no seu conjunto, quando na verdade a atualizada é que traz aqui melhor significado. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Levando em consideração o texto massorético, direi é a melhor tradução, como está na corrigida. Em Isaías 32, a atualizada é melhor. Isso sempre vai acontecer. Embora eu possa dizer que a corrigida ela tem um português muito defasado e para estudos ela não é tão recomendada quanto a atualizada, na verdade eu tenho que analisar versículo por versículo. Existem versículos que estão melhores na atualizada, versículos que estão melhores na corrigida e assim por diante. Romanos 16:1 é também um exemplo clássico que causou até confusão ao longo aí dos anos. A Almeida Corrigida colocou: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Essa tradução esconde o fato que no texto grego aparece a palavra diáconos, ou seja, Febe era uma diaconisa. Por isso, a NTLH e a Bíblia de Jerusalém colocaram diaconisa, porque é a tradução adequada da palavra grega diáconos. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia. Às vezes, até a pontuação ou colocação de palavra pode comprometer a compreensão adequada de um versículo. É o exemplo lá de Isaías 59:19. Como ficou na Almeida Corrigida? Então, temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Do jeito que está a pontuação, quem vem como uma corrente de águas? O inimigo. Só que a vírgula deveria estar entre inimigo e como, porque esse é o sentido da passagem, se você for analisar o contexto.
Isso acontece porque as primeiras cópias, sejam do hebraico e passagem em aramaico, ou do grego, não tem pontuação. Aliás, as primeiras cópias não tem nem espaço entre as letras, nem entre as palavras. E muito menos questão de pontuação. Essa pontuação só veio lá na Idade Média, século IX, X. Então, por isso, as traduções foram colocando a vírgula, ponto, né, e etc. e tal, aonde parecia lhe fazer mais sentido. Mas aqui a vírgula foi colocada errada. Então, vindo o inimigo, vírgula, como a corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. É o Espírito do Senhor que vem como uma corrente de águas. Outro exemplo clássico, que é praticamente imperceptível para muitos, é a colocação do verbo ser, lá em 2 Timóteo 3,16. A corrigida colocou assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A atualizada colocou o verbo ser antes. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. No texto grego, nós não temos o verbo ser. Isso é incomum no grego. Isso é comum no hebraico, mas não no grego. Por isso, os tradutores precisaram inserir o verbo ser para dar o sentido. Pelo contexto, pela maneira como a frase é construída no grego, essa posição é a correta, depois da palavra escritura. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O mais curioso é que se você pega a versão original do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, de 1681, é assim que está. Mas por algum motivo, na corrigida, resolveram mudar a posição. Isso muda também a compreensão, porque conforme ficou na corrigida, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, ou seja, dá a impressão que somente a escritura que é divinamente inspirada, ou somente parte da escritura que é divinamente inspirada. Dá a impressão que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. É uma sutileza. Já na atualizada, que segundo os estudiosos é a colocação correta pelo contexto, toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então a colocação do verbo ser proporcionou aqui uma sutileza. Devemos atentar também para o fato de algumas traduções da Bíblia divergirem na hora de dividir alguns versículos. Isso porque essa divisão de capítulos e versículos, ela é bem posterior. A divisão de capítulos é do século XIII e só em 1555 é que houve a divisão de versículos. E conta-se uma história que Robert Stevens, né, quando ele fez essa divisão dos versículos, ele estava andando de carruagem e às vezes com aquele movimento da carruagem ele acabava errando na hora de dividir os versículos. Bom, se essa história é verdadeira ou não, né, o fato é de que alguns versículos comprovadamente estão mal divididos, só isso daria um estudo à parte, né? E isso fez com que algumas edições tivessem pequenas divergências com relação à divisão tanto de capítulos quanto versículos. Com relação a versículos, por exemplo, a frase, lá em Gálatas 2, 19 e 20, a frase já estou crucificado com Cristo, ela aparece no versículo 20, na corrigida e NVI. Já atualizada, Bíblia de Jerusalém e a NTLH, ela aparece no versículo 19. Hebreus 2, 22 e 23 também é outro exemplo. A expressão universal assembleia encontra-se no versículo 23 na corrigida e NTLH. Já aparece no versículo 22 na atualizada NVI e na Bíblia de Jerusalém. Há também questão de diferenças de divisão de capítulos. Aquela passagem que fala do derramamento do Espírito do Senhor, lá em Joel, no finalzinho do capítulo 2, aparece em algumas versões como capítulo 3 e é automaticamente o que para nós é o capítulo 3 de Joel, vai aparecer como o capítulo 4. Essa diferença de numeração explica, por exemplo, um estudo que eu publiquei ano passado sobre Isaías 9, começa no final do capítulo 8, porque aquele versículo para nós já conta como o primeiro versículo do capítulo 9. Os títulos às vezes efetuam divisões erradas dos contextos, ainda tem isso. Eu não posso me guiar pelos títulos que aparecem nas edições. Tirando os salmos, que têm títulos originais, esses títulos foram colocados pelas editoras. E a divisão de contexto
também é por aquilo que a editora achou que ficaria melhor. Aqui, o contexto do anjo que sobe de Gilgal a Boquim, de Juízes, capítulo 2, termina em 2,5 como na atualizada, e não em 2,6 como está na corrigida. Outro exemplo, o contexto da famosa passagem do dízimo em Malaquias, que todos conhecem no evangélico, começa em 3,6 como está na atualizada, e não em 3,7 como está na corrigida. Em algumas edições antigas da Bíblia, as palavras que não aparecem nos manuscritos mais antigos, em hebraico e em grego, estão em itálico. A ausência de certas partes de versículos também se explica por isso. Então vamos ver aqui, Atos 9:5. A expressão duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões aparece na corrigida e foi retirada na atualizada. Por quê? Não aparece nos manuscritos mais antigos. Aqui eu teria que dar uma explicação à parte de crítica textual, que vai nos mostrar o porquê disso. Romanos 8:1. A expressão que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aparece na corrigida e foi retirada na atualizada. Por quê? Não aparece nos manuscritos mais antigos. Mas observe que vai aparecer lá na frente no versículo 4. O que alguns estudiosos dizem é que provavelmente algum copista, ele viu lá no versículo, o que para nós hoje é o versículo 4, e resolveu também colocar lá no versículo 1. Agora, por que aconteceu isso? Aí seria uma aula especial só de crítica textual. E aqui eu encerro colocando aqui a bibliografia. Apenas sobre uma pequena biografia e sobre a tradução feita por João Ferreira de Almeida. Então, essa obra aqui de Alexandre Herculano, a Bíblia de João Ferreira Anes da Almeida, que foi lançada em 2006. É uma obra extensiva, ele faz uma catalogação de todas as edições possíveis e imagináveis da tradução de João Ferreira de Almeida.